Também é um outro exercício do livro, é o exercício 6.5. No circuito a gente tem uma bateria de 18 volts, está estabelecendo uma diferença de potencial entre os pontos A e B. E aqui de cara ele já te dá 3 resistores em paralelo. A corrente total do circuito se divide em 3, depois se junta neste ponto para voltar para a bateria. E nesse exercício eu quero calcular a resistência equivalente, a corrente em cada resistor, a potência fornecida para cada um e a potência fornecida ao circuito todo. Então, primeiro, a resistência equivalente do meu circuito, 33 sobre 36, então a resistência equivalente vai ser igual a 36 sobre 33 ohms. Eu vou deixar assim por enquanto para a gente não carregar uma dízima periódica até o fim. Todos os resistores estão sobre a mesma DDP, então eu posso usar a regra que a diferença de potencial no resistor de 3 ohms é a resistência dele vezes a corrente que passa por ele. Essa DDP é a DDP da bateria e a corrente 1 é igual a 6 A. Aplicando a mesma lógica para o de 6 e para o de 9, I2 igual a 3 A e I3 igual a 2 amperes. Com relação à potência fornecida a cada resistor, acho que você deve se lembrar da aula passada, que para calcular a potência transmitida em cada elemento do circuito, a gente pode usar a corrente que passa por ele vezes a diferença de potencial, a resistência ou a resistência daquele elemento vezes a corrente que passa por ele ao quadrado, ou a diferença de potencial a que esse elemento está conectado dividido pela resistência dele. Então, para o primeiro resistor, e olha só que interessante. E antes de continuar, você deve ter percebido que a mula aqui errou na conta, né? Então isso aqui não é 33 sobre 36. Isso aqui, na verdade, é 11 sobre 18. O que vai me dar uma resistência equivalente, que não é isso aqui. É, na verdade, 18 sobre 11. Faz parte, né? E ainda bem que a gente não usou para calcular as correntes, nem as potências. Então isso aqui está tudo certo. Para finalizar, eu vou calcular a potência total do meu circuito utilizando a minha resistência equivalente. E também eu vou utilizar essa última fórmula aqui, que é onde aparece a resistência equivalente. A diferença de potencial da bateria é 18 ao quadrado, dividido pela resistência equivalente, 18 sobre 11. Fazendo essa conta, eu tenho 198 watts. E essa é a potência total transmitida ao meu circuito. Se você prestar atenção, essa resistência é igual à soma das potências transmitidas individualmente para cada resistor, o que faz todo sentido. Então até aqui a gente resolveu sistemas com malhas bem simples, que a gente consegue simplificar com essas regras de associação em série e paralelo de resistores. A partir daqui, eu vou te apresentar malhas um pouco mais complicadas, de tal forma que a gente precisa de regras um pouco mais detalhadas. O físico alemão Gustav Kirchhoff, ele utilizou o princípio da conservação de energia e o princípio da conservação da carga para estudar as malhas de um circuito. Então, regra número 1 do Kirchhoff: numa junção, num nó, as somas das correntes devem ser igual a zero. Ele quer dizer que toda corrente que chega num nó tem que ser igual à soma das correntes que saem. E aqui o padrão de sinal é o seguinte: corrente chegando é positivo, corrente saindo é negativa, de tal maneira que a soma é igual a zero. Então tranquilo, né? Você já sabe identificar os nós do nosso circuito. E a regra número 2 é a seguinte: a soma das diferenças de potenciais por todos os elementos em torno de qualquer circuito fechado deve ser zero. Então se você identifica uma malha no teu circuito e você escolhe percorrer essa malha, a soma das diferenças de potencial de todos os elementos dentro desta malha, ela tem que ser zero. O que corresponde a essa análise gráfica que a gente fez aqui no começo. E vamos então para as regras de sinais, e presta atenção porque essa parte aqui é bem importante. Se você está andando por uma malha e você encontra uma bateria, vamos supor que você está andando por uma malha, sempre saindo do ponto A, andando em direção ao ponto B. E vamos supor que por um acaso você encontrou baterias. Então, nesse primeiro exemplo, você está no ponto A,
caminhando em direção ao ponto B, você está indo para lá. Quando você encontra uma bateria desse jeito, você sabe que caminhando do polo negativo para o polo positivo, você vai ter um aumento de potencial. Então, para você, a variação de potencial é positiva. O ponto final B ele está conectado ao terminal positivo e o ponto inicial A está conectado ao potencial negativo, de tal maneira que a variação é positiva. Mas se você está caminhando do ponto A até o B, de novo, e encontra uma bateria orientada desse jeito, você sabe que você está caminhando do polo positivo para o negativo. Então a sua variação de potencial enquanto você caminha pela malha, ela é negativa. Porque o potencial da frente é negativo e o potencial de trás é positivo, um menos o outro vai dar um número negativo. Então esse é o padrão de sinais quando você encontrar baterias pelo caminho. Quando você encontrar resistores, aqui está você de novo caminhando pelo teu circuito e você está andando nesse sentido. De repente você se deu de cara com o resistor e com a corrente elétrica caminhando no mesmo sentido de você. Naturalmente você sabe que a corrente parte do potencial maior para o potencial menor. Então, acompanhando a corrente do jeito que está, você vai ter uma diferença de potencial negativa. Porque o ponto B tem que estar num potencial menor do que o ponto A para ter uma corrente caminhando no mesmo sentido que você está. Mas se por um acaso você está caminhando pelo circuito e por um acaso encontra um resistor e uma corrente andando na direção contrária que você está, a conclusão que você chega é que você está num potencial negativo indo em direção a um potencial positivo. Então a variação de potencial para você é uma diferença de potencial positiva. Tudo bem com isso, galera? E essas são as regras que a gente vai usar em torno de uma malha.